E sejam bem-vindos de volta à Jam Station, sempre muito mais no canal Yatalog no YouTube e também no canal Som Mais Pop 199 do aplicativo Soul TV. É isso aí, se você gosta aqui do programa, você pode dar uma ajuda também mandando pix de qualquer quantia, assim como você também pode mandar para cá algum item que você gostaria que seja mostrado num dos próximos programas, na caixa postal 42313, agência AC Ipiranga, São Paulo, SP, CEP 04218-970. É isso aí. Bom, hoje vou falar um pouquinho mais sobre o efeito Mandela, gente. Eu acho que vocês não conseguiram se safar disso, né? Bom, mas vamos lá. Qual que seria a teoria, né, que eu posso dizer para esse vídeo de hoje? É a teoria da imortalidade quântica e o efeito Mandela. Vamos explorar memórias, realidades e questões existenciais. Hoje vai ser um dia mais filosófico. Imagina você acordar num mundo quase igual ao que você conhece, mas com detalhes ligeiramente fora do lugar. C3PO no Star Wars, que tinha uma perna prateada e você nunca notou. O famoso bordão do Luke, eu sou seu pai, na verdade é não, eu sou seu pai. Essas são algumas das manifestações do que é chamado de efeito Mandela, né, onde grandes grupos de pessoas compartilham de memórias diferentes do que parece ser a realidade atual. Seriam lapsos de memória ou será que seria algo mais profundo? Hoje eu vou tentar jogar um pouquinho mais sobre a ideia da imortalidade quântica, que é o pulo entre realidades. Segundo a teoria da imortalidade quântica, cada vez que enfrentamos um momento de quase morte, a nossa consciência não simplesmente desaparece, ela salta para uma realidade paralela onde sobrevivemos. Por exemplo, num acidente de carro fatal, o você dessa linha do tempo pode perecer, mas a sua consciência continua no universo onde o acidente foi apenas um susto. Ele não aconteceu. Pensa nos filmes da cultura pop que tocam essa ideia. Matrix, por exemplo. O Neo descobre que o mundo que ele conhecia era só uma ilusão. Você tinha a pílula vermelha e a pílula azul. E se a nossa vida também fosse composta de pequenas dobras na realidade? Ou vamos pensar também um pouco mais longe. Vamos em Donnie Darko. Bom, é um filme cult. Não é muita gente que assistiu, porém todos que assistiram realmente ficam com um nó na cabeça, porque o protagonista ele parece atravessar realidades para salvar quem ele ama. E nessa outra realidade, ela nem chega a conhecer ele, justamente por ele ter salvo ela. Pequenos detalhes, grandes questionamentos. A teoria sugere que essas mudanças entre as realidades, elas, como eu posso dizer, é, assim, essas mudanças elas explicam por que tantas pessoas têm memórias diferentes das atuais. Vamos dar um exemplo, o logo da Disney, aquele D da Disney lá, né, e tal. O que acontece? Você se lembra de um D que era perfeitamente legível, só que na verdade parece quase um símbolo alienígena? Ou então o jogo Monopoly. Será que o cara sempre teve um monóculo ou ele sempre foi sem um monóculo? Na verdade, não sei. Pelo menos nessa linha do tempo atual, não. Esses detalhes podem parecer triviais, mas eles se ampliam para algo mais inquietante. E se as pessoas ao seu redor não forem realmente exatamente as mesmas? Um bom exemplo, o filme A Origem. O Don Cobb, que é o Leonardo DiCaprio, né, no filme, ele luta para saber se ele tá num sonho ou na realidade. Ele fica questionando até a sua conexão com os outros. E essa inquietação é central na teoria da imortalidade quântica. O efeito psicológico, ele é o seguinte: memórias e cicatrizes de outras realidades. Aqui entra mais a parte de psicologia. Condições como a síndrome de Capgras podem ser vistas como evidências de que algo mudou. Mas como assim? É. Bom, pessoas, né, com essa síndrome acreditam que os seus entes queridos foram substituídos por impostores. Vamos pensar nisso sobre a ótica da teoria quântica. Se você mudou de linha do tempo, será que a sua mãe, o seu amigo ou até o seu parceiro ainda são as versões originais? Ou então mesmo filmes como um dos meus favoritos, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que explora algo semelhante. O que acontece quando a memória é editada, mas os sentimentos persistem? É uma coisa que fica.
né? No meu caso, eu até brinco com esse título de filme, que é a fome eterna de um estômago sem lembranças, porque eu tô sempre com fome, mas isso é outra história. A cultura pop tem, assim, muitas peculiaridades, e são habilidades inexplicáveis que podem surgir. Imagina você acordar com uma habilidade que você nunca teve, né? Teve Limitless, o protagonista tomando uma droga, ele acessa partes ocultas da sua mente e ganha habilidades sobre-humanas. E se essas habilidades fossem resquícios de versões de você mesmo em outras realidades? Toda aquela inteligência que vem do nada. Lógico, tem relatos aí que pessoas que após um trauma despertam talentos como tocar piano, falar uma língua estrangeira. E isso poderia ser explicado por memórias de vidas paralelas se sobrepondo à sua. Será? É uma opção, hein? Porque imagina, você nunca estudou sobre aquele assunto. De repente você é um expert logo depois de uma concussão. E aí? Não é estranho? Lógico, tem as questões filosóficas e existenciais dessa ideia da teoria, né? Porque se essa teoria for verdadeira, a gente enfrenta dilemas profundos. Quem é o eu original? Este aqui? O anterior? O próximo? Qual foi o primeiro? Qual é o original? Qual é a cópia? Se existe um multiverso, qual é a primeira versão? O Yata Prime, no meu caso, né? Quando a gente pula para uma nova linha do tempo, a gente está substituindo outra versão de nós mesmos, não? De repente, a gente está pulando para o corpo do original e nós somos a cópia? Ou nós somos o original e pulando para o corpo de uma cópia? A gente não tem como, né? Pelo menos não no momento com a ciência atual. E o que acontece com a versão que a gente deixou para trás? Essa pessoa continua existindo sem a nossa consciência? Ou ela morreu? Ou sei lá? E afinal, a morte é real? Segundo a teoria, nunca experimentaríamos a morte. Porque a gente só ia continuar saltando entre as realidades. A gente vai estar para morrer, estamos em outra realidade. É que nem aqueles filmes de déjà vu, né? Que é, se você morre, você volta pro começo daquele dia. Que aí você tá vivendo aquele loop infinito no mesmo dia. E tem muitos filmes com isso. Muitos são legais, mas tem muitos que são monótonos, né? O físico, Max Tegmark, que ele sugere que a morte pode ser um processo gradual, né? Porque essa ideia aí do déjà vu pode ser uma bênção, assim como pode ser um pesadelo. Cada um veria de uma forma diferente, né? Então, o que acontece? É um processo gradual onde a nossa consciência vai se desgastando lentamente. Imagina um videogame onde cada morte nos leva até um save point, mas, eventualmente, o jogo vai acabar. Vamos tentar chegar numa conclusão nisso tudo, porque o efeito Mandela e a imortalidade quântica nos forçam a questionar tudo, desde as memórias até a própria natureza da realidade. Será que a gente está preso num ciclo infinito de realidades, carregando fragmentos das vidas passadas? Ou será que isso é só a nossa mente buscando um conforto na ideia de que nunca enfrentaremos o fim? Bom, a cultura pop adora brincar com essas ideias porque elas capturam algo universal, o nosso desejo de entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E como disse Morpheus em Matrix, você sente como se houvesse algo de errado com o mundo, mas não sabe o que é. Talvez a resposta esteja em nós mesmos, ou em algum outro universo. Quem sabe? Uma coisa que eu acho interessante é a gente lembrar que viagem no tempo, déjà vus, etc., são coisas bem diferentes entre elas, mas tem sempre alguma coisinha próxima. Imagina, por exemplo, você acordar num mundo familiar em que você jura que o Tom e Jerry, eles, sabe, usavam sempre o chapéu vermelho em certos episódios e descobre que isso nunca aconteceu. A frase da Branca de Neve, espelho, espelho meu, que agora é fala, ó, mágico espelho da parede, perdeu totalmente o sentido e a poesia do que era. Sabe, esse efeito Mandela, ele captura essas discrepâncias. Mas pensa, será que essas diferenças não são só falhas de memória? Ou será que a gente está mesmo saltando entre dimensões? Porque essa teoria da imortalidade quântica, ela oferece aí uma possibilidade fascinante. Então, na hora da nossa morte, a gente salta a consciência para outro lugar, para outro momento,
Ou será que seriam aqueles últimos 2 segundos, 20 segundos de vida, que a sua vida passa toda de novo, só que ela pode ser modificada pela sua mente, para não ficar tão igual? Às vezes pode ser isso também. Lógico que a gente tem várias realidades alternativas em filmes e séries. Não é uma ideia estranha para fãs de ficção científica. Então, o que acontece? Vários filmes e séries já exploraram o conceito de realidade paralela, salto entre elas. Um dos mais interessantes da atualidade é Rick e Morty, né? Para quem gosta aí do De Volta para o Futuro, só que numa versão mais adulta, mais louca, mais viajada. Em uma das tramas mais marcantes da série, por exemplo, do Rick e Morty, eles destroem a sua realidade com um experimento fracassado. E eles só se mudam para uma linha do tempo onde tá tudo bem, assumindo o lugar das suas versões que morreram naquela linha. Lógico, o desconforto do Morty em lidar com o corpo morto de si mesmo, né, é um exemplo sombrio de como a teoria da imortalidade quântica poderia funcionar. A gente pode pensar no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que é o multiverso da Marvel, que é um playground para explorar essas ideias, né? Mas tá sendo muito mal utilizado, tanto nos filmes quanto séries. Eu escreveria melhor do que aquele povo da Marvel. E o pior é que não é prepotência, é sinceridade. Ai, meu Deus. Mas tudo bem. O Doutor Estranho, né, o Doctor Strange, ele descobre versões alternativas dele mesmo. Algumas heróicas, algumas terríveis. E lógico, ele precisa lidar com a noção de que a sua essência não é a única. A gente tem ali, né, Sliding Doors, a gente vê Dark da Netflix. O Sliding Doors é um drama romântico que mostra duas versões da mesma mulher vivendo vidas completamente diferentes, baseadas num único evento: pegar ou não um trem. Embora isso não envolve aí saltos conscientes entre realidades, a premissa ilustra aí com pequenas mudanças que podem levar a vidas radicalmente diferentes. Ou então, né, o Homem do Alto Castelo, né, que mostra uma ruptura ali. A gente tem também várias séries, inclusive tinha uma com o Jonah Jameson lá, o ator, né, que o escritório dele, ele é o cara que nunca consegue, né, crescer na empresa e ele não sabe o motivo. De repente ele descobre que nessa realidade paralela que o portal fica justo ali na empresa dele, ele é um cara importante, porém muito malvado do outro lado, né, totalmente o contrário dele. Enquanto aqui ele é um bananão, mas que faz tudo certinho, do outro lado ele é um super espião fodão e tal, mas que é muito mau caráter. Já em Dark, a gente vê na série alemã Indo Além, apresentando realidades paralelas onde eventos mínimos mudam uma história inteira. E no final a série questiona até que ponto essas realidades podem coexistir e como que a percepção do tempo e do espaço pode ser manipulada. Então, é uma bênção ou um pesadelo? E a que custo? Como dizia o Dr. Ian Malcolm no Jurassic Park, a vida sempre encontra um jeito. Talvez a consciência também encontre, né? Mas será que isso vai trazer paz? Ou vai fazer a gente mergulhar num ciclo interminável de dúvidas e desorientação? E você? Qual realidade você está vivendo hoje? Comenta aí embaixo. Sliders, dimensões paralelas. Lembranças. Grandes lembranças. Mas é isso. Se você curtiu até aqui, semana que vem a gente vem com muito mais aqui na Junk Station. Sempre muito mais. É isso aí. Até lá.